Boa noite, galera da juventude, você que está visitando a gente hoje. Eu sou o pastor Felipe Tonasso, queria muito poder estar perto de vocês nesse segundo link, que é o nosso segundo encontro apenas, está começando a nossa celebração mensal, mas eu realmente não consegui, mas eu vim deixar esse recado especial para vocês, nesse momento que, se você está assistindo esse vídeo agora, é bem provável que você já orou, você já cantou, você já teve oportunidade de ofertar, de orar junto com seus amigos, de ouvir algum testemunho de algum jovem do que Deus tem feito entre nós. E agora é um momento muito especial em que Deus fala com a gente através da palavra. Eu tenho muita convicção de que nesse momento a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalham em nós para formar na gente o caráter de Jesus, a imagem de Jesus. E eu, para isso, queria convidar hoje alguém muito especial para mim, para falar sobre discipulado, o que é ser um discípulo, o que é tomar a cruz e seguir. Eu queria chamar aquele que tem me ensinado sobre discipulado, que é uma inspiração para a minha vida, Pastor Kleber Gonçalves. Queria te convidar então para você, nesse momento, trazer uma mensagem para essa juventude, contar um pouco da tua história e que Deus te use muito, pastor. Para isso eu quero orar com vocês. Se você está aí agora, feche seus olhos, vamos fazer uma oração para que esse momento seja uma bênção para a tua vida. Deus eterno, eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor use o pastor Kleber, use-o conforme o teu querer, encha do teu espírito, que os lábios dele falem palavras que sejam inspiradas por ti e que elas gerem transformação, Pai, tragam impacto para nós e que o teu plano seja cumprido para a tua glória na nossa vida através dessas palavras agora. Eu oro por ele e por essa juventude, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou acompanhar vocês aqui pela internet, certamente, e a gente se fala. Deus abençoe vocês. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Fico grato pela oportunidade. No começo da semana, na verdade, sábado passado, nós viajamos juntos. Eu e o pastor Felipe fomos à América. E como vocês perceberam, ele continua por lá, né? Alguém tem que trabalhar, voltei. E na verdade eu pedi para que ele ficasse um pouquinho mais, aproveitando a viagem, para conhecer alguns ministérios e a região de Nova York, e é de lá que ele gravou esse pequeno vídeo. Eu confesso a vocês que para mim é com emoção que me coloco aqui diante de vocês para compartilhar um pouquinho da carta de amor de Deus a nós, a sua palavra, nessa noite. Eu me recordo como se fosse agora o momento em que, num almoço, há um tempinho atrás, chamei o pastor Felipe para conversar um pouquinho, pensando ali em chamá-lo a que pudesse unir-se à nossa comunidade como pastor jovem, e eu disse para ele o sonho que tinha no coração, daquilo que poderia ser realizado com a juventude da nossa igreja, com vocês. E eu mencionei a ele que, se ele pudesse focar o ministério, que ele começaria em discipulado e missão, ele traria alegria ao meu coração e, acima de tudo, ao coração de Deus. E vocês estarem hoje aqui é fruto desse trabalho. Um trabalho centrado em discipulado, um trabalho centrado em missão. E que Deus seja louvado por isso. Eu me recordo quando ele me chamou e depois que veio, começou o trabalho, ele me pegou uma folha de papel e ele foi me explicando a ideia do link. Era ainda embrionária na cabeça dele, ele foi me mostrando, foi em branco, uma caneta, e ele foi me falando sobre a intimidade com Deus, intimidade com outras pessoas, intimidade com a missão, mostrando para mim aquele diagrama que vocês têm, e eu disse para ele, vai em frente, menino, Deus vai te usar, Deus vai te usar. E vocês são fruto desse trabalho maravilhoso que tem sido realizado, e a minha sincera oração é que vocês assim permaneçam. Acho que a ideia de, uma vez ao mês, cada um de vocês que participam desse estilo de vida, eu gosto muito de ouvir isso. O João Lucas mencionou diversas vezes, Rodrigo também, um estilo de vida, e esse é o estilo de vida que nós queremos que vocês vivam juntos, porque esse é o segredo, queridos, para estarmos prontos para o final da experiência humana nessa terra, antes da volta de Jesus Cristo. E aqui vocês estão para celebrar essa experiência, celebrar esse estilo de vida. E esse estilo de vida, ele demanda diversos aspectos, algumas decisões na vida de cada um de nós. E uma delas é a decisão de viver uma mudança, viver uma transformação que Deus espera da nossa vida. Hoje, na realidade, eu até cheguei alguns minutinhos atrasado, em virtude, acho que todos nós tivemos problemas, aqueles que vieram de carro, para se aproximar aqui da região da Paulista, por uma razão.
Já pela segunda vez esse ano, o nosso país foi às ruas para se manifestar. O que as pessoas querem? Por favor, sem aspectos políticos aqui. As pessoas querem mudança. Querem mudança. E é algo que nós buscamos na nossa vida. Quando a gente percebe que algo não está tão bem, a gente busca mudança. A gente busca alterações. Vocês se lembram no comecinho desse ano, 2015, as mudanças que você sonhou para esse ano? Geralmente no começo do ano a gente faz aquela listinha de propósitos, né? E aí vai passando janeiro, fevereiro, março, abril. Geralmente o propósito como é difícil manter esse sonho. Alguns põem propósito de perder peso, outros querem começar uma nova carreira, passar no vestibular, alguns querem deixar de enrolar a noiva, né? Sempre tem assim, o sonho, né? Para aquele ano. Alguns conseguem manter, outros nem tanto. Mudanças a nós. Mas, queridos, querendo ou não, nós precisamos compreender que Deus tem um propósito na nossa existência. E um dos aspectos que nós precisamos entender é que a vida é preciosa. É uma oportunidade que nós temos de viver. Deus nos dá esse dom, Deus nos dá esse privilégio, Ele espera que nós possamos utilizar esse presente que Ele nos deu de maneira adequada. Não podemos jogar nossa vida, como dizem por aí, pela janela. Temos que cuidar dela. E querendo ou não, existem 3 questões, isso que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite. 3 perguntas básicas que nós temos que ter em nossa mente quando nós pensamos sobre a vida que Deus nos dá. 3 perguntas que, de certa forma, nos ajuda a ver, e eu tenho certeza que vai ajudá-lo também a enxergar melhor a razão pela qual você existe. A primeira delas é: o que Deus quer de mim? Qual é a minha parte? A segunda, qual é a minha parte nisso tudo? E por que eu devo viver assim? Mas antes eu queria ler um texto que eu acho que, de maneira profunda, nos ajuda a entender um pouquinho sobre a nossa existência nessa terra. O texto que Paulo escreveu em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 17, e provavelmente você pode acompanhar comigo no telão. Paulo diz: sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Vocês perceberam? O texto diz: sejam cuidadosos. Sejam cuidadosos. Sejam atentos. Que vocês possam, de uma maneira direta, cuidar da sua vida, desse presente, desse dom que Deus te concedeu. Não seja negligente. Interessante que o texto também menciona em que Cristo diz, Deus diz: não sejam insensatos, sejam sábios. Eu já mencionei aqui diversas vezes, eu gosto bastante dessa palavra insensato aqui. É o termo que vocês usam, é o sem noção, né? Alguns dizem, dependendo do estado, é o cabeção, né? É o sem noção. É o insensato. Salomão usa muito esse termo: não seja insensato. Algumas traduções trazem como tolo. Seja sábio. E no final do texto Deus diz a nós: procurem descobrir. Paulo menciona: procure descobrir o que o Senhor quer de você. E essa é uma das principais forças que precisamos ter em nossa mente. O que o Senhor quer que eu faça? E essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder. O que Deus quer que eu faça? Por isso que eu mencionei a você 3 perguntas, e a primeira delas é essa: o que Deus quer de mim? Cada um de nós precisa responder o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim. Há um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, o texto de Romanos 6, versos 13, eu leio aqui na Bíblia Viva, respondendo a essa pergunta: o que Deus quer de mim. Paulo diz: entregue-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois vocês desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. O problema que a gente enfrenta é que na nossa mente ocidental a gente divide a vida em pedaços. É aquilo que eu menciono, que é a compartimentalização da vida humana. A gente divide a nossa vida em pedacinhos.
A gente cresce dessa forma. Então você entende que tem um momento que você vai para a escola, tem um momento que você trabalha, tem um momento que você está na igreja, tem um momento que você está com seus amigos, nós dividimos a vida. Só que aqui o texto de Paulo diz claramente que nós precisamos entregar o que é Deus? Inteiramente a nossa vida a Ele. Não apenas um pedaço, mas o todo. Entregando a Ele não fatias da nossa vida, mas entregando o bolo inteiro, para que Deus possa dirigir-nos, para que Deus possa orientar-nos, para que esse Deus possa de fato cumprir o sonho que Ele tem à nossa vida, usados, diz o final do texto, aos seus bons propósitos. E esse é um dos desafios que nós enfrentamos, queridos. Deus não quer só um pedacinho, Deus quer o bolo inteiro. E por isso Ele diz lá em Deuteronômio 10, 12, e agora, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Esse é o convite que Ele nos faz. Uma entrega plena, uma entrega total. E a grande dificuldade é que Cristo menciona diversas vezes, e uma das formas que Cristo colocou aos seus discípulos e aqueles que o rodeavam em seus dias, é que para nós é impossível servir dois senhores. E esse é o grande desafio que nós enfrentamos, porque constantemente a nossa mente é bombardeada por informações e é como se fôssemos puxados. A arena do mundo nos puxa. E Cristo menciona, é impossível servir dois senhores. Porque querendo ou não, quando você agradar um, você desagradará o outro. E aqui, queridos, eu quero dizer a vocês que é impossível, você não pode ter, é impossível ter duas prioridades no mesmo nível na sua vida. Uma coisa que nós precisamos entender é quão crucial é tomar a decisão de seguir a esse Deus, segundo aquilo que Ele sonha, aquilo que Ele busca, como prioridade número 1. E obviamente aqui poderíamos passar a noite inteira falando sobre esse tema, mas até mesmo em um dos mandamentos, de maneira clara, Deus diz a nós, não terás outros deuses diante de mim. Deus, Ele precisa ocupar a pole position da sua vida. Deus precisa ocupar o ponto principal, o principal posto. Repito, é impossível ter duas prioridades do mesmo nível na tua existência. E hoje, infelizmente, as pessoas, elas colocam coisas, colocam outras pessoas como prioridade. Não permitem que Deus ocupe esse espaço. E, infelizmente, isso ocasiona e traz consequências tristes a cada um de nós. E um dos problemas sérios que eu vejo, principalmente na vida cristã, uma coisa que eu já tenho compartilhado com muitos há um bom tempo, apesar da informação que recebemos, apesar da experiência que temos, infelizmente, muitos daqueles que se dizem cristãos, aqueles que um dia tomaram a decisão de seguir a Cristo, em virtude da maneira pela qual procedem. E aqui um parênteses que eu quero abrir a vocês. Ser um cristão, ser um seguidor de Cristo dentro de um prédio que chamamos de igreja é simples. A dificuldade é viver a vida cristã, viver a experiência com Ele fora daqui. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas em nosso caráter que precisamos vencer. Mas temos que ter em mente constantemente, Senhor, me ajude a tê-lo como prioridade em minha vida. O problema é que quando a nossa mente ela é bombardeada por informações, como mencionei, nós facilmente perdemos de vista aquilo que de fato deveríamos ser. Escuto de alguns jovens que passam pelo período completo da faculdade, 4, 5 anos, e ninguém descobre ou descobriu que ele é um cristão. Ninguém soube que ele é um adventista do sétimo dia. E Cristo não precisa, queridos, de agente 007. O que Ele quer são pessoas que de fato demonstram através da sua vida quem é a prioridade, quem ocupa o primeiro lugar. Por isso Ele menciona de maneira clara em sua palavra que nós precisamos aqui de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, viver essa profunda e real com Ele. E obviamente há preocupações, as pessoas, mas como eu consigo viver dessa maneira? E aqui é a questão de, queridos, de confiar. A questão de relacionamento tal com Ele é que você possa entregar de maneira completa sua vida a esse Deus. Provavelmente aqueles que
têm já um background cristão, ou cresceram na família cristã, conhecem bem aquele texto do livro dos Salmos que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É lindo esse texto, não é? Mas vivê-lo não é tão simples assim. Entrega teu caminho. Como é que eu entrego o meu caminho ao Senhor? Que caminho é esse? A entrega da sua vida. Isso nada mais é, queridos, do que uma questão de confiança. É confiar integralmente nesse Deus, colocando tua existência nas mãos dele. Confia nele e o mais ele fará. O problema da nossa vida como seres humanos é uma questão de confiança. A gente vive uma gangorra de dependência e não dependência de Deus. Nos momentos que as coisas apertam, os problemas surgem, nós queremos depender de Deus, que precisamos dele na nossa vida. Mas no momento que as coisas parecem que vão até que razoavelmente bem, nós tomamos o controle em nossas próprias mãos e queremos tocar nossa vida sozinhos. E vivemos essa luta, dependendo dele quando queremos, ou dependendo de nós mesmos. A Bíblia diz de maneira clara: entrega o teu caminho a ele, confia nele, o mais ele faz. A partir do momento que nós determinarmos quem ocupa o primeiro lugar em nossa vida, e espero sinceramente que a tua decisão seja colocar ele no lugar principal, no posto número 1, essa experiência será real na tua existência. Coloque Deus em primeiro lugar. Há um texto que gosto muito do livro de Provérbios, que diz que em tudo que você fizer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Provérbios 3:6. Se você quer viver o sucesso profissional, o sucesso familiar, o sucesso em sua vida emocional, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Portanto, é isso que Deus espera de nós. É isso que Ele busca de cada um de nós. O que Ele quer de mim? Ocupar o primeiro lugar. Ele quer que você aprenda a confiar nele e entregar de maneira completa a sua vida a Ele. Mas qual é a minha parte nisso tudo? Qual a minha parte nesse processo como um todo? Essa é uma pergunta fundamental a nós, porque muitos perguntam como eu posso de fato, de maneira concreta, viver essa experiência. Aqui em nossa comunidade Nova Semente muito se fala nessa experiência real com Deus, mas como isso pode ser real na minha vida? Peço aqui perdão a vocês, e na verdade a licença para dizer uma palavrinha que é a chave. Uma palavra que a gente não gosta de escutar muito, mas eu preciso dizer. Palavra que eu mesmo tenho dificuldades na minha vida, mas que é crucial. Disciplina. Disciplina. Ouçam só aquilo que a gente encontra na Bíblia. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Deus nos diz que disciplina mostra o caminho da vida. Mas para facilitar, se você não gosta muito da palavra disciplina, vou te dar uma outra que ajuda a entender. Hábito. Nós precisamos de tal disciplina na nossa vida, na criação de alguns hábitos. Nós somos criaturas de hábito. É que você não percebe. Conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais experiente e você percebe o quão nós somos direcionados, dirigidos e moldados por hábitos. Geralmente a gente gosta de fazer as mesmas coisas. Por isso que a pessoa, quanto mais velha é, mais difícil ela para aceitar mudanças, pelos hábitos que ela adquire. E na vida cristã nós precisamos de hábitos. Hábitos que possam nos ajudar aí a crescer nesse relacionamento significativo com Deus. A Bíblia diz o seguinte: gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Gastar nosso tempo, a nossa energia naquilo que possa nos ajudar de fato a estar espiritualmente fortalecido, apto àquilo que Deus busca e espera de nós. E aqui eu queria dar de maneira rápida a vocês 2 dicas. Paulo traz um texto maravilhoso a nós no livro de Hebreus. Ele diz o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aqui são 2 questões. A primeira delas é: deixe de lado aquilo que não é essencial para você. Aqui ele menciona de maneira clara nesse texto que acabei de ler: se livre daquilo que te atrapalha, do pecado que nos envolve. O pecado a gente sabe muito bem. É ir de maneira contrária àquilo que Deus pede a nós em sua palavra, o quebrantamento da sua lei, quebrando os princípios que Deus coloca na nossa vida.
Mas ele menciona aqui também que nós precisamos nos libertar daquilo que nos atrapalha. Uma outra versão bíblica diz que é desembaraçando-nos de todo o peso. Muitas vezes nós carregamos um peso na nossa vida totalmente desnecessário. E aqui eu não falo de maneira direta de coisas que são pecaminosas em si, mas questões na nossa vida que nos atrapalham no desenvolvimento espiritual, para que não nos permite que possamos ser aptos espiritualmente, como Paulo aqui menciona. Tentando de alguma forma dizer e aprender a dizer não para algumas questões que, querendo ou não, aparentemente são até que boas, mas que não nos ajudam a crescer, não nos ajudam a desenvolver aquilo que Deus busca de nós. Aqui alguns exemplos, quem sabe usando melhor o nosso tempo, usando melhor meios de comunicação que nós temos, a leitura, usando melhor o tempo ao telefone, assim, de alguma maneira criando hábitos saudáveis à nossa vida. E se você elimina aquilo que não é essencial, obviamente, a contrapartida também é necessária, colocando o que é mais importante dentro da tua existência. Dia após dia desenvolvendo esses hábitos que possam ajudá-lo a viver dessa forma. Hábitos que vão ajudá-la a estar mais apto, espiritualmente falando. Eu amo um texto bíblico, já mencionei algumas vezes aqui novamente, eu quero de maneira rápida recapitular com vocês a experiência daquelas duas irmãs. Vocês se lembram Maria e Marta? A maneira pela qual Cristo foi visitá-las lá em sua casa, e ali Maria sentou rapidinho aos pés de Cristo para ouvir, e Marta ficou na cozinha ali preparando toda a comida, o jantar, a sobremesa, tudo para receber Jesus. E ela, nervosíssima, sai da cozinha, vai em direção a Cristo e reclama ali a Cristo, reclama a sua irmã. Lucas no capítulo 10, de 38 em diante, verso 40 diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Nada do que ela estava fazendo na cozinha era pecaminoso, mas diz o texto que ela estava distraída com tudo aquilo. Distraída, nervosa, e ela vai e se aproxima ali e diz a Cristo: você não se importa que a minha irmã me deixe servir só? Diz para ela me ajudar. E naquele momento ali Cristo responde a ela: Marta, 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 Marta. Eu disse isso para vocês, toda vez que Jesus fala o nome de alguém duas vezes, é melhor escutar. Vocês se lembram? Pedro, Pedro. A gente nunca fala assim: Nereida, Nereida, eu te amo, né? Geralmente cuidado com a coluna ali na garagem. Nereida, Nereida. Jesus olha e fala: Marta, Marta. Nada do que ela fazia naquele momento, queridos, era errado em si. O problema foi a prioridade. E foi isso que Cristo quis dizer a ela: Marta, você está ansiosa. Marta, você está preocupada com tanta coisa. Mas só uma é necessária. Uma coisa só te falta. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Em outras palavras, Jesus dizia: Marta, o que é mais importante? Eu estou na tua casa, querida. Ao invés de nós nos distrairmos com as questões desse mundo, nós precisamos, queridos, ter nossa atenção naquilo que é mais importante, que exatamente está aos pés de Cristo, é aquilo que Maria buscou. Uma coisa só te falta, te é necessária. Nós precisamos colocar o que é mais importante em primeiro lugar. Infelizmente, o mundo ao nosso redor hoje, ele nos suga constantemente, dia após dia, com tantas opções. E querendo ou não, se você percebe, a sua vida é uma sucessão de decisões que você toma a cada instante. Do momento que você abre os seus olhos de manhã ao momento que você vai descansar à noite. Aqueles que descansam, uma decisão atrás da outra. Você acorda, a primeira decisão é se joga o alarme longe ou se você aceita levantar. E aí você toma a decisão, falo com quem primeiro? A decisão de orar, uma excelente, quem sabe a mais importante decisão, de colocar o pé no chão. A decisão de o que vestir, a decisão do que comer, a decisão de como ir para o trabalho, como cumprimentar as pessoas, uma decisão atrás da outra. E se nós não tivermos na nossa mente que a prioridade principal é Deus, tomamos inúmeras decisões erradas. Volto àquele assunto da gangorra, dependendo de Deus e dependendo de nós mesmos. E esse é o grande desafio a nós, aprender a depender de Deus constantemente.
Isso significa colocando em primeiro lugar em nossa vida. O que Deus quer? Deus quer você de maneira completa. Sua parte nisso? Aceitando a entrega, permitindo que Ele possa de fato transformar a sua vida, permitindo que Deus possa moldar, permitindo que Deus possa ajudá-lo a desenvolver os hábitos necessários para que essa possa ser, de fato, uma experiência real, completa, verdadeira na sua vida. Mas aí nós vamos, queridos, à última pergunta que eu mencionei a vocês no começo. Por que eu devo viver assim? Pastor, para que isso? Para que tanto trabalho? Na verdade, existem inúmeras razões pelas quais podemos viver assim. A primeira delas, quem sabe, é porque assim você vai ter algo que, como seres humanos, precisamos e muitos não sabem onde encontrar, que é paz. A segurança necessária, tranquilidade de espírito, melhores relacionamentos, uma vida pura, diversas questões que, sem dúvida alguma, nós buscamos a nós. Mas eu digo a vocês que, muito provavelmente, a principal razão por que nós devemos viver assim é a cruz. A principal razão por que devemos viver assim, queridos, é por aquilo que aconteceu há pouco mais de 2.000 anos atrás, numa tarde de sexta-feira, quando Deus, um homem Deus, tomou a decisão de entregar de maneira plena e completa sua vida em 2 pedaços de madeira, preso ali por alguns pregos, para que cada um de nós hoje pudesse ter esperança. A cruz é a principal razão pela qual devemos viver assim. Na realidade, Cristo, Ele deu a sua vida de maneira completa na cruz. Nada impediu que Cristo morresse por você. E a pergunta que eu faço a você é: o que hoje impede você de viver por Ele? O que hoje ainda te segura? O que hoje ainda te prende? Quais são as questões dessa terra, desse mundo, que não permite que você possa, de maneira completa, entregar sua vida a Cristo? Querido, sem a cruz, sem o sacrifício de Jesus, a verdadeira experiência de transformação, essa mudança que eu mencionei a vocês, seria impossível. Mas hoje Ele nos dá a esperança, Deus nos dá a nós hoje, na verdade, a convicção de que essa mudança é possível. Lendo também Paulo, Romanos no capítulo 12, ele diz: e assim, queridos irmãos, eu apelo a que vocês deem os seus corpos a Deus, que Ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por você, ou por vocês, isso será pedir muita coisa. Quando você para pensar o que Cristo passou na cruz do Calvário por você, e se você fosse o único ser humano nesse planeta, Ele teria vindo para dar sua vida por você. Será que é pedir muito que você possa viver por Ele? Aceitar o seu sacrifício e, de uma maneira especial, viver essa transformação. E esse é um processo, queridos, que não acontece da noite para o dia. Não é algo que acontece de maneira instantânea. Existem algumas exceções, como Paulo, por exemplo. Lá um caminho a Damasco, ele teve uma mudança em sua vida de maneira forte. Mas cada um de nós precisamos dessa experiência. E há altos e baixos em nossa vida. Há momentos que nós crescemos, há momentos que caímos, há momentos que nos sentimos fracos. Mas não podemos desistir, precisamos continuar nessa jornada. Precisamos continuar nesse caminho. Suplicando a Ele: Senhor, me ajude a viver essa transformação. Me ajude a desenvolver os hábitos necessários para que isso possa ser real na minha vida. Me ajude a passar mais tempo contigo, Senhor. Me ajude a ter na minha mente a noção do certo e do errado. Me ajude a poder ouvir mais e mais Tua voz. Isso é e faz parte dessa entrega que eu mencionei a vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor. E quando você confia nele, o mais Ele faz a você. Algo que nós precisamos. Eu quero concluir hoje
com um dos textos que mais tem impressionado minha vida nesses últimos anos. Um texto que constantemente penso nele e tenho colocado como, quem sabe, aquele texto que tem direcionado minha mente nessa jornada. Porque é um dos principais textos da experiência de discípulo. O convite que Cristo nos faz. Em Lucas, no capítulo 9, verso 23. No momento que Cristo diz: se alguém quer vir após mim. E lendo na Nova Versão Internacional, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas receberam esse convite de Cristo de maneira verbal, de maneira pessoal: segue-me. E aqui Cristo disse a todos, se alguém quer vir após mim. Amo essa primeira palavrinha, 2 letras. Uma partícula condicional, se. É uma escolha, uma decisão voluntária. Deus nunca vai te forçar. Ninguém trouxe você hoje aqui amarrado. Você veio porque quis. Por um convite de alguém, ou porque você está afim de alguém e veio. Mas veio. De maneira voluntária. A experiência com Cristo é esse convite. Se alguém quiser, se alguém aceitar, um convite que Ele faz: se alguém quiser vir após mim. Um movimento em direção a Cristo. É algo dinâmico, não é algo estático. É uma decisão que eu e você precisamos tomar: se alguém quer vir após mim. Mas a próxima etapa é crucial, queridos. Ele diz: negue-se a si mesmo. Muito provavelmente o maior desafio que nós enfrentamos como seres humanos é o nosso próprio eu. E por isso a vida de um discípulo, a vida de alguém que toma a decisão de seguir a Cristo, nós precisamos invariavelmente passar por essa experiência. A experiência da negação do próprio eu. Antes do homem ser criado, um ser no céu disse: serei semelhante ao Altíssimo. E foi onde Lúcifer falhou, errou, e de onde surgiu a origem do mal, que Cristo apresenta como um caminho da reversão desse processo, na experiência de seguidor dele. Por isso ele diz: negue-se a si mesmo, esqueça do seu eu, vá no caminho contrário daquilo que Lúcifer fez. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz a cada dia, uma experiência diária, o hábito diário, a disciplina diária de passar alguns momentos com Deus. E a partir do momento que você for vivendo essa experiência, Ele vai te ajudando cada vez mais a que isso possa fazer parte da sua vida. Pede para Ele: Senhor, que eu tenha sempre na minha mente, que o Senhor me lembre da importância de estar contigo, viver essa experiência diária. E esses são os passos. Se alguém quiser, esqueça de você mesmo, a cada dia esteja comigo e vem, segue-me. Esse é o convite a você. Esse é o convite para mim. Esse é o convite da experiência de ser um discípulo dele. E queridos, você e eu não temos nada a perder. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino em nós,
seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Venha o teu reino a nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. O que Deus quer de mim? Qual é a minha parte nisso tudo? E por que eu devo viver assim? Minha sincera oração é que cada um de vocês, ao sair desse lugar hoje, possa responder essas perguntas e possa crescer na resposta a essas perguntas, entendendo que só há um caminho, o caminho daquele que diz: vem, porque eu sou o caminho, verdade e vida. Você, Pai eterno, Senhor, louvamos teu santo e maravilhoso nome pelos momentos que juntos aqui passamos nesse comecinho de semana. Senhor, quão maravilhoso é começar uma semana assim ao teu lado. Meu Deus, suplico tua bênção, tua direção a cada pessoa que aqui se encontra. Tu conheces, Senhor, os dramas, as ansiedades, os sonhos, as incertezas. Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós necessita. E suplico, bom Deus, aqui, ao sairmos daqui, nesse momento, possamos ter a convicção da tua presença, da tua direção à nossa vida. Senhor, ensina-nos constantemente a como entregar nossa vida, nosso caminho completamente em tuas mãos, a como confiar em ti de maneira plena. E por favor, Senhor, que tudo aquilo que nos falta, que tu possa, Senhor, preencher esse vácuo, esse vazio que existe em nossa vida com tua presença. Por Deus, ensina-nos a viver ao teu lado. Ensina-nos que possamos ser verdadeiros discípulos teus. E que essa experiência que esse grupo tem vivido, Senhor, de uma intimidade contigo, uma intimidade com outras pessoas e uma intimidade no serviço em prol de outras pessoas, em tua missão, possa ser real, uma experiência concreta, uma experiência que os leve a viver a cada momento ao lado do teu Filho amado Jesus. E isso tudo a ti suplicamos em nome dele, a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Bom, pessoal, eu espero que você tenha realmente tido uma experiência real com Deus através desse evento que aconteceu hoje. Eu só vim aqui, na verdade, para dar um recado para vocês. Anota na sua agenda o próximo link, dia 24 de maio. Dia 24 de maio, um domingo, a gente vai estar junto, e aí sim eu quero estar junto com vocês também, para a gente continuar essa nossa caminhada em busca de uma verdadeira experiência real com Deus na nossa geração. E eu, na verdade, costumo dizer nesse momento
que a verdadeira adoração começa quando esse tipo de culto termina. Que você tenha um bom culto na vida durante o mês de maio, até que a gente se encontre aqui para celebrar, testemunhar e buscar mais inspiração. Eu oro por você e desejo para você uma boa semana com Deus. Até mais, até o próximo link, 24 de maio, anota aí. Até mais.